E eu termino contando uma história. Beto, mude a música. Eu era garoto, 15 anos. Peguei um embornal. Alguém sabe o que é um embornal? Aí tem uns aí que vieram da roça. Era um saco que a mãe da gente fazia com uma alça que a gente pendurava aqui no pescoço. Uma bolsa. Coloquei minha Bíblia toda rasgada. Eu tinha uma Bíblia que só Jesus na causa. E um dia eu fui pregar, quando eu abri no Evangelho de João, estava o livro de Ezequiel no meio do livro de João. Eu falei, como é que veio parar aqui? Eu andava de bicicleta, às vezes passava no buraco, a Bíblia ficava aqui na garupa, a Bíblia caía, rasgava toda e eu ia colocando as folhas ali dentro. Esse é o começo da vida do pastor Marco Feliciano. Hoje nós temos uma Bíblia aqui, que eu lancei ela ontem, infelizmente já acabou. Acabou tudo onde, pastor? Está ali o pastor Lincoln, fica em pé aí, pastor Lincoln. Aí está o pastor Lincoln, o escritor aqui comigo, que apontamos essa Bíblia. Depois você pode adquirir pela internet. Hoje eu tenho a minha Bíblia, mas quando eu comecei, eu tinha uma Bíblia toda rasgada. Eu estava de chinela havaiana, numa época que chinela havaiana ainda não estava em Nova York e não dava briga política. Na época que chinela havaiana era só dos pobres. Quem é da época da chinela havaiana dos pobres? Quem aqui reutilizou a sua chinela havaiana mesmo depois de quebrada? Oh meu Deus, está vendo? Está aqui o povão, ó. O meu apelido era menino do chinelo de fogo. Pergunte por quê? A chinela havaiana quebrava, minha mãe ia lá e consertava. Ela pegava um prego ou um grampo de cabelo, uma ramona, esquentava no fogo e furava aquele pedacinho de plástico. E eu usava o chinelo. E por que chinelo de fogo? Às vezes eu chegava na igreja atrasado, eu chegava e passava o pé no chão, saía faísca. Os irmãos, esse tem um sapato de fogo, já era profético. Glória a Deus. E aí estava eu lá, com esse chinelo havaiano no pé, com esse embornal, pastor. E eu fui falar com o meu pastor. Ele já dorme no Senhor, pastor José, bispo dos Santos. E ele me olhou, o que você quer, menino? Ele disse assim, eu vim contar para o senhor o meu sonho. Eu falei, que sonho? Eu quero ser missionário lá na Romênia. Ele olhou e disse, aonde? Eu disse, na Romênia. Ele sentou e disse, me conta essa história direito. Eu disse, pastor, eu escutei um disco, aqueles LP grande, do pastor Richard Hurbrand, Torturado por Amor a Cristo. Alguém lembra desse discão? Tem uns Matusaléns aí comigo também, né? Era um disco. E depois tem o livro. E ele contava de como foi a Romênia na época da cortina de ferro, do comunismo. O comunismo europeu matou mais de 50 milhões de crentes. E o pastor Richard era pastor da igreja subterrânea. Eles congregavam dentro dos túneis, dentro dos esgotos da cidade, para não serem mortos de maneira cruel pelos comunistas. E eu me apaixonei por aquilo. E eu havia recebido um livro que eu encontrei, uma embaixada da Romênia no Rio de Janeiro, pelaquela lista de páginas amarelas, e mandei uma carta para eles, e depois descobri o Telex. Aí na empresa que eu trabalhava como guardinha tinha um Telex, e eu mandei um Telex. O Telex é o tataravô do WhatsApp, né? Aí eu mandei um Telex, e não é que eles me mandaram uma fita cassete, um livro da Romênia. Eu não conseguia ler nada, porque estava escrito em romeno, mas eu ficava imaginando o que estava escrito, eu via as figuras, né? E aí tinha uma fita, eu decorei a fita, e o pastor olhou para mim e disse, meu filho, você sabe que fazer missão fora do país tem a barreira do idioma. Eu disse, para mim não tem. Ele falou, por quê? Porque eu já sei falar romeno. Ele falou, como é que você fala? Eu disse, eu falo assim, ó, em noroeste da România. E ele falou, o que você está falando? Eu disse, não sei. Ele falou, e como é que você está, pastor? Como é que você sabe falar isso? Aí eu tenho uma fita que eu decorei ela. Eu era criança. Hoje um menino de 15 anos já está quase casado, mas há dezenas de anos atrás, um menino de 15 anos no meio do mato era puro. A minha mente era uma mente de um menino puro. Olha a minha imaginação, eu ouvi a fita e achei que já podia pregar. E o pastor falou, você conhece alguma cidade da Romênia? Eu disse, Bucareste. E ele falou, o que é Bucareste? Eu falei, é uma cidade que o pastor Richard fala, e eu li esse nome várias vezes dentro do livro. Não tínhamos condições de descobrir, só se fosse na biblioteca pegar livros. E aí eu contei essa história para ele, disse, o que você vai fazer lá? Eu disse, eu vou chegar lá e vou falar que Jesus ama os romenos, que Ele morreu por eles na cruz e que Ele vai salvá-los. Eu pregava para o meu pastor, eu fiquei em pé, eu sempre fui muito teatral. Preguei, mas o meu pastor não se converteu. Aí ele falou, sente aí que eu vou ter uma conversa séria com você. Ai, Jesus. Lembro como se fosse hoje ele dizendo assim, menino, esquece isso. Eu disse, por quê, pastor? Ele falou, onde você mora? Eu disse, na Vila Tatu. Ele falou, só pode ser um buraco.
Ele falou, sua mãe é diretora do círculo de oração? Eu disse, minha mãe está no forró. Você ri porque não é a sua mãe, bocó. Seu pai? Falei, não tenho pai. Você mora numa casa grande? Eu digo, moro numa casa pequenininha, 2 cômodos com 12 pessoas. Ele disse, você mora no centro da cidade? Eu disse, é aqui na Vila Tatu, já falei. Ele falou, você é rico? Eu disse, todo mundo da minha casa corta cana, e só minha mãe que trabalha de lavadeira. Aí ele olhou para mim e disse assim, e você quer ser missionário na Europa? Ele falou, filho, esquece isso. Na Europa só vai filho de pastores americanos, que tem dólar, que tem os olhos azuis, que são poderosos. Nós somos um país atrasado, de terceiro mundo. Olha onde você congrega, olha a sua igreja, olha onde você mora, olha o bairro onde você mora, olha onde você está. E eu fui soluçando, porque eu vi meu sonho desmoronar, meu castelo cair. Então ele levantou, me deu um abraço e ele disse assim, olha, é melhor ver você chorar agora do que ver você chorar no futuro, frustrado, dizendo, eu quis e Deus não me deu. Ele me abraçou, me confortou e disse, ó, não conta para ninguém, tá? Essa conversa, eu não prometi, por isso que eu estou contando para os irmãos aqui. Não estou em pecado. Fui para casa, pastor Zilmar, naquele dia. Eu tinha uma janela no quarto onde eu dormia com todo mundo, e debaixo da janela tinha uma máquina de costura Singer, daquelas que a mãe da gente tinha que pedalar, rodava ela para ela costurar. E eu era tão pequeno, porque eu era desnutrido, né? Eu subia em cima daquela máquina, abria aquela janela que dava por meio de um pasto, e ali eu falava com Deus. Chame de louco, de fanático, do que quiser. Todo mundo trabalhando. Eu cheguei em casa, abri a janela, dobrei meu joelho em cima da máquina e abri a minha Bíblia rasgada, em Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando eu abri, não tinha mais o versículo 8 na Bíblia, porque eu havia rasgado o versículo 8, porque eu chorava em cima do versículo e passava o dedo para marcar. Eu não tinha essas canetas para marcar, então eu marquei com lágrimas até rasgar o versículo, mas eu decorei ele. Lá estava escrito, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que respondeu o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu levantei a Bíblia e disse, Deus, está escrito aqui, o Senhor perguntando, a quem enviarei? Aqui não está escrito, só enviarei se for dos olhos azuis, só enviarei se for americano, só enviarei se tiver dólar. Aqui está escrito, a quem enviarei? E eu estou gritando, eis-me aqui. Porque o Senhor não deixou escrito aqui que o Senhor não levanta pobre? Eu não tinha lido a Bíblia, eu não tinha lembrança do conhecimento do versículo que eu li aqui para vocês, que Deus levanta o homem do pó. Então eu falei, o Senhor não vai me levantar porque eu sou pobre? O que aconteceu na sequência, e eu termino aqui, é só crente pentecostal que acredita. O céu fechou e começou a chuviscar do nada, e de repente começou a trovejar. E do meio dos trovões eu ouvi uma voz. E a voz disse assim, não preciso de passaporte, não preciso de dólar, eu só preciso de um sonhador. Eu conto essa história toda vez eu me emociono, porque a voz de Deus me procurou lá na Vila Tatu, e ele falou para mim, eu só preciso de um sonhador. Por isso a mensagem que impactou os Gideões na minha história foi o sonho de José. A partir dali eu parei de olhar para as pessoas que me colocavam obstáculos na frente. A partir daí eu parei de olhar com os olhos da carne, porque os olhos da carne me limitavam. Eu passei a olhar com os olhos do Espírito. Eu comecei a ver, e olha onde eu cheguei. Eu estava em Israel fazendo um batismo alguns anos atrás, 140 pessoas batizadas nas águas, lá no Rio Jordão. Eu estava já saindo das águas quando apareceu 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, todos eles com mais de 1,90 m de altura, bem altos, usando batina branca de batismo, só que aqui na frente tinha a imagem de Maria. E eles falaram comigo ali em inglês, dizendo que eles queriam que eu os batizasse. Os 140 crentes ficaram olhando para ver o que eu fazia. Aí eu fiz uma pergunta, eu disse, por que vocês querem ser batizados por mim? E eles falaram, ali, e apontaram o canto, era o nosso batismo.
Só que quando nós olhamos para cá, nós vimos acontecer o que está no relato da Bíblia. Eu disse o quê? Nós vimos uma luz descer aqui. Então nós queremos ser batizados aqui. O Senhor pode nos batizar? Os crentes olhando para a imagem de Maria. E aí eu olhei para eles, olhei para os batizados que iriam ser batizados, e citei o texto de Atos dos Apóstolos. Filipe ganhou um homem com 40 minutos, o guarda-ofertas da rainha Candace da África. Pregou, o homem disse: está ali a água que me impede de ser batizado. Eu fiz para eles a pergunta de Filipe: você crê em Jesus de todo o coração? Crê que ele morreu na cruz, é o Salvador? Cremos. Eu falei: então, se crerem. Os irmãos diziam amém, uns 140 falaram amém, e eu batizei eles, precisei de ajuda, porque eles eram grandes demais. Terminei de batizá-los, eles saíram alegres. Eu fui para um canto tirar minha meia, porque a gente coloca uma meia lá para não escorregar nas pedras, uma meia que por baixo tem borracha. Eu estava tirando a meia, um dos 3, chegou perto de mim e disse assim: posso falar uma coisa para o senhor? Eu disse: pode. Quando o senhor for à Romênia, o senhor pode visitar a nossa igreja? Eu falei: eu não ouvi direito. Nós somos de uma igreja da Romênia, e quando o senhor for à Romênia, vai pregar para nós. Quando ela virou as costas, porque foi a mulher que falou isso, o senhor falou comigo: e aí, meu filho, eu sou o Deus do sonhador. Eu não te deixei pisar na Romênia só para acontecer isso. Eu trouxe a Romênia perto de você, porque nenhuma das minhas promessas cai por terra. E não é por falta de convite, porque a Romênia já me convidou várias vezes, mas eu nunca consegui ir para lá. Eu termino aqui essa parte para entrarmos na parte principal do culto, dizendo para você que veio de carona, para você que veio com toda dificuldade, não foi em vão. Deus olha para todos, mas para o pobre e para o necessitado Ele tem um olhar especial. Vou falar de novo. Deus olha para todos, mas para o pobre e para o necessitado, Deus tem um olhar especial. E Gideões foi, é e continuará sendo a porta das pessoas humildes. Deus tem trazido empresários, tem alguns que vão nos ajudar aqui. Eu já tenho até testemunhos para contar, por isso que eu estou aqui mais tranquilo. Toda vez a manhã missionária é tensa para mim, mas hoje eu estou mais tranquilo. Deus tem salvado pessoas ricas, mas nós somos movidos com a oferta da viúva e do missionário. Que o Senhor nesta manhã te visite, que você saia por essas portas e volte para sua casa dizendo: o pregador falou, e eu creio na palavra dele, o Senhor vai me levantar, e vai me levantar onde quer que eu esteja, no vale, na vila, na comunidade, lá na favela, lá no meio do mato, na roça, na igreja pequenina, na igreja cujo pastor é simples. O Senhor vai te levantar. Jesus fez uma única reclamação passando pela terra. Ele disse: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Que Deus levante você, sua família e os seus filhos, e só quem crê nisso dê um grito de glória a Deus. Incline a cabeça, coloque a mão no coração e pode chorar. Aleluia. Pode chorar, você que está assistindo aí pela internet. Queria ter vindo, né? Não teve dinheiro para vir. Mas olha Jesus preparando esse equipamento. Não é na Smart TV grande, né? É no aparelhinho de celular que vai travando e eu fico até com a cara dura. É aí que Jesus está falando com você. Ele está te visitando. Eu ainda vou me encontrar com você e com muitos que estão aqui pelos púlpitos. Estou ficando velho, mas ainda vou estar, nem que seja com uma bengalinha num púlpito, ouvindo o seu testemunho, dizendo: naquela manhã missionária, Deus visitou o pobre que estava no monturo e colocou ele entre os príncipes e os reis da terra. Senhor, se esta palavra veio do céu, toque aqueles que estão com a mão no coração agora e testifica que o Senhor é o Deus que cumpre as promessas feitas. E se o Senhor se agradar desta manhã, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renove eles em sinal de confirmação. Ou confirme batizando com o Espírito Santo, ou curando, ou revelando, ou arrebatando. Mas move nesta manhã missionária.
Sobe com o teclado, Roberto, e deixa o povo sentir a presença de Deus. Adore ao Criador. Levanta mais homens e mulheres para a sua obra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Quem pode dar um grito de glória a Deus daquele tamanho? Quem pode gritar e aplaudir? Quem pode gritar, aplaudir e sentado como está, bater os pés no chão? O ginásio